Durante toda a semana, você acompanhou aqui no site da Isto É o julgamento do caso Isabela. Quem esteve lá no Fórum de Santana e nos trouxe todas as informações foi a repórter Raquel Costa, que está aqui comigo. Obrigada, Raquel, pela participação. Obrigada a vocês. Eu gostaria que você começasse nos contando sobre o dia de hoje, o último dia do julgamento do casal Nardoni. Bom, hoje foi o dia definitivo, né? Ontem a gente ouviu os réus, nos dias anteriores a gente ouviu as testemunhas e hoje a gente teve a fala dos advogados. Então a gente teve advogado de defesa e o advogado promotor, né, fazendo a acusação, mostrando ali o apanhado que eles conseguiram fazer durante esses 4 dias anteriores. A partir da fala das testemunhas, a partir da fala dos réus, eles construíram, né, a argumentação que eles levaram para os jurados hoje. É a partir dessa argumentação que os jurados decidem, porque é quando eles conseguem condensar ali as informações, tudo que foi colhido, e formar uma versão ou uma dúvida, como foi o caso da defesa, né, para o caso. Eles deixaram surpresas para o último dia? Muitas, muitas. Na verdade, o último dia é quando tudo começa a fazer sentido, né? Porque a gente vem acompanhando primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Tem muita pergunta que você não sabe por que eles fazem, né? Às vezes, assim, detalhes muito técnicos ou que a gente não pesca na hora com o que está relacionado. Aí chega nesse dia, né? Quando chega no final, que eles mostram, né? Para que eles estavam fazendo aquelas perguntas. E um ponto que eu achei muito interessante foi que a gente teve um embate de ideias mesmo. De um lado, a gente tinha uma linha super psicológica defendida pelo Dr. Sembranelli, que é o promotor, que para ele o perfil da Ana Carolina Jatobá era um perfil que levava a esse comportamento homicida, que levaria a pessoa a cometer o crime. Então ele falava que ela, por ser uma pessoa que brigava muito com o marido e que era ciumenta, ela tinha essa propensão ao crime. Por outro lado, a gente tinha uma linha mais sociológica defendida pelo Dr. Podval, advogado de defesa, em que ele mostrava o quê? Mas se a gente for condenar todo mundo porque briga, se a gente for condenar todo mundo porque se desentende e sente ciúme, a gente vai ter aí vários possíveis criminosos, né, dentro do país. E ele bateu muito em cima disso e com a seguinte pergunta: a gente aqui está falando de prova técnica. Então a gente falou durante todos os dias de prova técnica e chega no último dia a gente vai julgar a pessoa pelo comportamento psicológico, por um perfil psicológico. Então foi bem interessante, porque eles ficaram um pouco orbitando em torno dessas duas teorias. Um explorando mais o lado psicológico, o outro mais o lado sociológico da situação. Foi um embate assim, muito forte, então, entre a promotoria e a defesa. Bastante forte. Inclusive, as pessoas que assistiam ficavam na dúvida, porque entrava um, a pessoa concordava com ele, entrava o outro, concordava também. E creio que com os jurados tenha sido a mesma coisa. Com os jornalistas que a gente conversava, todos ficavam assim: ah, é verdade, ele tem razão. Aí entrava o advogado de defesa: ah, é verdade, ele tem razão. Então, eu creio que é o mesmo ter acontecido com os jurados, né, que vão ser os responsáveis pela decisão. É sobre isso mesmo que eu gostaria de te perguntar, Raquel. O comportamento dos jurados, eles demonstravam reação diante da argumentação da defesa ou da promotoria? Hoje, não, porque eles não podem. Então, logo no início do dia, o juiz falou com eles que qualquer tipo de reação deles poderia vir a invalidar o júri. Eles não podem fazer nada, eles não podem concordar com nenhum dos dois, não pode abanar nem a cabeça, não pode chorar, não pode fazer nada. No dia do debate entre os advogados, eles têm que permanecer parados, estáticos e prestando atenção, nada mais. Sem expressões? Sem expressões. Mas nos dias anteriores, deu para sentir algum esboço assim de manifestação? Nos dias anteriores, o que a gente percebeu foi que, primeiro, eles estavam muito atentos. Inclusive, uma das advogadas, a doutora Roseli, que compunha a defesa, ela falou isso em um dos dias, que era um dos júris mais atentos que ela já tinha visto, que ela já tinha advogado e estido, né, dentro do plenário com ele. Justamente por isso, eles prestavam muita atenção, vários anotavam. E, de certa forma, também um júri um pouco emotivo, porque algumas pessoas chegaram a chorar durante os dias de testemunho. Já sobre os réus, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, eles expressavam
assim, eles demonstravam diante do apelo da promotoria, da defesa, algum sentimento? Como que foi, Raquel? Eu acho que o dia que deu pra gente perceber melhor a reação deles foi realmente durante o depoimento de ambos. Não, foi ontem. Foi ontem, né? Porque hoje, o que acontece? A configuração do fórum é horrível, porque o lugar que eles ficam é atrás de uma pilastra. Então, são pouquíssimos os pontos da sala em que você consegue ver os réus. E para piorar, as maquetes que foram usadas, se por um lado elas foram ótimas, porque elas ajudaram ali a ilustrar, né, a cena do crime, por outro tinha esse problema, porque elas tampavam ainda mais o que já estava tampado pela pilastra. Então, era muito difícil de ver os réus. A gente via na hora que eles chegavam, na hora que eles saíam. E em várias vezes eles se emocionaram, choraram. Inclusive o Alexandre, que é tido como mais turrão, assim, menos emotivo. No dia que ele viu a mãe, ele chorou. Ele se emocionou, a mãe então nem se fala, ela inclusive não viu porque ela chorou bastante no dia.